Um pouco por todo o país, o centenário da República foi celebrado e os ideais republicanos relembrados. O município de Montalegre não foi exceção. A Biblioteca, juntamente com a autarquia, decidiram assinalar a data com pompa e circunstância e organizaram uma tertúlia sobre a participação de Montalegre no movimento republicano. Foram convidados José Dias Batista e José Enes Gonçalves, dois historiadores locais e grandes conhecedores da história do concelho. Tivemos o prazer de ter dois historiadores locais, designadamente o engenheiro Enes Gonçalves e o professor José Dias Batista, que são verdadeiros repositórios de conhecimento e de saber, e sobretudo de saber local. O objetivo da biblioteca e do município passou por elucidar a população para o facto de terem existido figuras do Barroso que se destacaram e que tiveram papel preponderante no regime republicano em Portugal. Aquilo que tivemos a oportunidade, e eu particularmente, e quero aqui agradecer pelos momentos que tive em poder privar com essas duas pessoas, foi ver que de facto Montalegre não esteve de todo arredado nem aliado neste processo de implantação da Primeira República. Não se registando grandes movimentos e de certa forma grandes revoluções aqui no concelho em particular, tivemos figuras notáveis que, direta e indiretamente, participaram e deram o seu cunho. Portanto, foi neste sentido que a Biblioteca Municipal de Montalegre e, naturalmente, o município procurou fazer jus a essas figuras notáveis. Designadamente o Dr. Abel Mesquita Guimarães, que chegou a ser presidente do município, Dr. Barros Gissá, Dr. Vítor Branco, enfim, figuras notáveis. Entre elas também é sempre importante ver as figuras pró-república e pró-monarquia. Tivemos o caso, portanto, de uma, digamos que um testemunho de um caso de um padre, o padre Domingos Pereira, que na primeira caso, portanto, tem relações familiares, é meu tio-avô, e que vimos de facto que é uma figura histórica e notável que desenvolveu toda a sua ação aqui no concelho vizinho, designadamente em Cabeceiras de Basto. José Dias Batista, um dos palestrantes nesta tertúlia, destacou o padre Domingos Pereira, que considerou ter sido um monárquico dominador de massas. Sobretudo uma pessoa muito desconhecida e que foi um grande monárquico, que fez toda a revolução, passou toda a vida, enfim, como combatente armado, que foi o padre Domingos Pereira, natural de Vilarinho de Negrões. Esse padre era um dominador de massas, ganhou as eleições por diversíssimas vezes, tanto na monarquia como na república, em Cabeceiras de Basto, em Fafem. Era enfim, a psicologia das multidões devia analisar uma criatura destas, tinha um caráter fundamental, o dom da palavra, arrastava centenas de homens atrás dele. O professor referiu ainda que estas comemorações, para além de bonitas, são obrigatórias e uma forma de homenagear os barrosões que lutaram pela República. É uma comemoração muito bonita, uma comemoração engraçada, é uma comemoração que tínhamos obrigação de fazer, porque afinal nós temos barrosões, lutadores pela República e pela monarquia desde todos os tempos. Já José Enes Gonçalves destacou António José Barros de Sá pelo prestígio que deu a Montalegre e Bento Gonçalves por ter sido o homem que lançou as bases do Partido Comunista contra a ditadura. O Dr. António José Barros de Sá, que não sendo um republicano, foi realmente o voto aqui de mais prestígio pessoal dele e que prestigiou a terra. E foi o grande político de Portugal, não há dúvida nenhuma. E depois o meu camarada Bento Gonçalves. O Bento Gonçalves que, como disse, foi o homem que lançou as bases do Partido Comunista para resistir à ditadura e para continuar o partido que hoje é, que é o Partido dos Trabalhadores, um partido ainda com prestígio e com muita força. Não terá tanta força no Parlamento, mas tem muita força na rua. Orlando Alves, vice-presidente do município, também presente na tertúlia, falou que este é o momento de recordar aqueles que lutaram pelos ideais republicanos e sublinhou que Portugal tem muito que percorrer até ser uma república progressista.
Sim, um pouco por todo o país, é o acontecimento do momento, para todos aqueles que são adeptos do ideal republicano, e obviamente que eu também o sou, é um momento de recordar, sobretudo, a memória daqueles que perderam a vida e se empenharam e se envolveram para que os ideais da Revolução Francesa estejam tão presentes no nosso cotidiano e se transformem em bem-estar e progresso social para os portugueses. Obviamente que este trajeto é um trajeto bem intencionado, mas ainda há muita coisa a ser burilada e seguramente que os homens que fizeram a Revolução, pois esses já morreram, mas o ideal republicano prevalece e certamente que vai nortear a conduta daqueles que têm em mãos a responsabilidade de orientar o futuro de Portugal para que sejamos efetivamente uma república progressista onde o bem-estar dos cidadãos seja uma constante. Júlio Montalvão Machado exaltou a sua paixão pela República e os seus ideais e, tal como Orlando Alves, sublinhou que ainda há muita luta pela frente para que o país e principalmente a região possa progredir. Em primeiro lugar, sabe, é um prazer muito grande vir a Montalegre. Em segundo lugar, é um prazer muito grande falar também de uma paixão pela República, porque só pode sentir verdadeiramente a República quem seja capaz de ter em si próprio os ideais da República, de se dedicar inclusivamente a uma luta constante pela liberdade, pela igualdade, pela solidariedade, pelo progresso das pessoas e dos povos, e nesse aspecto eu tenho a impressão que teremos muito a lutar nesta nossa província e em certos concelhos, como em Montalegre, que estão carecidos, inclusivamente, de que haja uma adesão plena das pessoas e dos cidadãos aos princípios da República para promover o progresso e o futuro. Depois das intervenções dos historiadores, algumas pessoas na plateia questionaram os mesmos acerca do tempo que demorou a saber-se em Montalegre da implantação da República. Dúvidas que foram dissipadas, visto que os historiadores sublinharam que já naquela altura Montalegre tinha telégrafo. Para além da tertúlia, a biblioteca tem patente até ao fim do mês a exposição O Ideário Republicano, que acentuam os 100 anos da implantação da República. Nesta exposição podem ser apreciadas algumas obras literárias de escritores portugueses que, de certa forma, estiveram ligados aos ideais republicanos. Temos, digamos que, duas comemorações distintas. Uma delas é uma exposição que está patente, que se chama As Ideias Cores da República e, portanto, que é da tutela e da responsabilidade da Direção-Geral do Livro das Bibliotecas, em que faz uma incursão no âmbito, portanto, da literatura e, digamos, de todos os escritores que direta e indiretamente estiveram ligados nas diferentes questões e nos ideais da República. O caso de José Rodrigues Miguel, Manuel Laranjeira, Ana Castro Osório, enfim. A Biblioteca Municipal mostra ainda materiais, monografias, objetos pessoais de personalidades da terra ligadas à monarquia e à República, depois de um longo trabalho de levantamento de informações e recolha de testemunhos. O que é que a Biblioteca procurou fazer em conjunto com estas duas pessoas? Procurou recolher testemunhos e, naturalmente, materiais que se enquadrassem dentro dos princípios da Biblioteca. O caso de monografias, material livre, impresso, enfim, fotografias e outros objetos pessoais. Temos o caso ali de uma esferográfica particular oferecida já pelo o filho do Dr. Barros Gissá, Tenente Barros Gissá, portanto, a seu neto, que neste caso é o professor José Dias Batista, e enfim, fazer todo esse levantamento entre fotografias, entre opúsculos, entre imprensa, que pudesse, de certa forma, elucidar e contribuir para as pessoas poderem contextualizar-se sobre o que é que seria a sociedade, o contexto histórico e social da altura e da época. Daquilo que particularmente tenho vindo a ter oportunidade, até porque as condições não exigem também de estarmos cada vez mais integradas e contextualizados nesta questão, podemos ver que de facto em Montalegre, portanto, esta preocupação de desenvolvimento cultural, estes valores ideais da República, da educação, da democratização, eram também já sentidos
embora por uma minoria, e minoria essa até que nem sequer residia, ou muito pouco. Mas é um facto que esses ideais também chegaram a Montalegre, e é um facto também que tivemos pessoas notáveis que muito contribuíram na capital para que, de facto, estes valores de República, de Primeira República, pudessem ser uma realidade. Estas comemorações do centenário da República em Portugal, desenvolvidas pelo município e pela biblioteca, pretenderam elucidar os barrosões que, apesar de não terem havido grandes revoluções em Montalegre naquela época, estiveram barrosões em destaque e que contribuíram para a implantação do regime republicano que ainda vigora em Portugal.